Salve Maria, pessoal, povo de Deus. Estamos iniciando a terceira semana da preparação da consagração, que também é a última semana da consagração a Nossa Senhora. E nós vamos meditar o conhecimento de Jesus Cristo, tá? E eu quero falar o cronograma para vocês e as orações que nós vamos rezar durante este período, esta semana. Começa hoje, dia 6 de maio, e vai até o dia 12 de maio, que é um dia antes da nossa consagração à Nossa Senhora de Fátima, tá? Se você está realizando nesta primeira turma da consagração, eu vou sempre estar abrindo novas turmas da consagração em datas diferentes. Por exemplo, no dia de Nossa Senhora de Fátima, do ano que vem, o dia de Nossa Senhora Aparecida, já esse ano, Nossa Senhora das Graças de Guadalupe, tá? E agora uma data mais próxima é Nossa Senhora do Carmo, tá? Então eu sempre vou estar abrindo em novas turmas da consagração com essas mesmas aulas para as pessoas fazerem a consagração, até mesmo renovar, tá? Então, essa primeira turma eu falo a data de maio, do mês de maio, mas você pode estar fazendo uma outra data, tá? Mas é o mesmo cronograma, né? É o mesmo período, 33 dias, são as mesmas orações, a mesma leitura do tratado, as mesmas meditações, tá bom? A única coisa que muda são as datas. Mas você pode fazer a consagração à Nossa Senhora em uma data mariana, diferente da Nossa Senhora de Fátima, assistindo essas mesmas aulas, tá bom? Tá? Então você pode assistir, pode acompanhar, fazer essa consagração à Nossa Senhora novamente, se você quiser, ou até mesmo renovar, tá? Então eu sempre vou estar abrindo novas turmas para mais pessoas se consagrarem à Nossa Senhora e renovarem a consagração, né? Para as pessoas terem essa possibilidade, tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui para o cronograma. Conhecimento de Jesus Cristo. As orações que iremos rezar é a ladainha do Espírito Santo, do Santíssimo Nome de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus e a oração de Santo Agostinho e ainda a Ave Maria Estela. Então, nesta última semana, as orações são maiores, né? São 3 ladainhas, a oração de Santo Agostinho e a Ave Maria Estela, tá? A leitura do tratado, nós iremos ler o capítulo 6 e o capítulo 7, tá? E a meditação será sobre Cristo como fim último, a encarnação e redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iremos entender o que isso significa, tá? Então, pegue o seu tratado. O tema de hoje será o 27º dia, figura bíblica desta perfeita devoção Rebeca e Jacó, que São Luís no tratado ele compara esta devoção, esta consagração, às figuras bíblicas Rebeca e Jacó, tá? Mas antes vamos rezar uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora nos ilumine e interceda por nós, que ela nos conduza e que ela possa levar-nos até o seu Filho Jesus, que podemos conhecer mais o nosso Salvador, o nosso Redentor. Amém. Vamos lá. Entramos agora no capítulo 6, figura bíblica desta perfeita devoção Rebeca e Jacó, parágrafo 183. De todas as verdades que acabo de descrever em relação à Santíssima Virgem, o Espírito Santo nos apresenta na Sagrada Escritura uma figura admirável na história de Jacó, o qual recebeu a bênção de Isaac, graças à solicitude e engenho de sua mãe Rebeca. Vamos conhecer a história de Jacó, tá? Parágrafo 184. Esaú vendera a Jacó seu direito de primogenitura. Anos depois, Rebeca, mãe de 2 irmãos, assegurou a Jacó que ela amava eternamente as vantagens daquele privilégio, empregando para isto uma astúcia santa e cheia de mistério. Pois Isaac, sentindo-se extremamente velho, quis, antes de morrer, abençoar seus filhos. O chamado Esaú, o preferido, ordenou-lhe que fosse caçar algo para ele comer. Depois o abençoaria. Rebeca prontamente pôs Jacó
ao corrente do que se passava, e disse-lhe que fosse buscar 2 cabritos no rebanho. Assim que ele lhe o trouxe, ela os preparou de modo que Isaque mais gostava. Em seguida, com as vestes de Esaú, que ela guardava, vestiu Jacó e com as peles dos cabritos envolveu-lhe o pescoço e as mãos, a fim de que Isaque, que não podia ver, acreditasse, tateando-lhe as mãos, que fosse Esaú, embora ouvindo a voz de Jacó. Isaque, com efeito, ficou surpreso ao ouvir a voz que ele reconhecia como de Jacó, mas fazendo-se aproximar-se e tateando-lhe os pelos que lhe cobriam as mãos do filho, murmurou: em verdade, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E convencido, comeu. Em seguida, ao beijar Jacó, sentiu a fragrância das roupas de Esaú, o que acabou por dissipar-lhe as dúvidas. Abençoou-o, então, e desejou-lhe o orvalho do céu e a fecundidade da terra. Estabeleceu-se o Senhor de todos os seus irmãos e terminou a bênção com essas palavras: aquele que te amaldiçoar seja amaldiçoado, e aquele que te abençoar seja acumulado de bênçãos. Apenas Isaque acabara de falar. Entrou Esaú trazendo um guisado de casca que abatera. O apresentou ao pai, pedindo-lhe que comesse e em seguida o abençoasse. O santo patriarca ficou extremamente surpreendido ao ficar ciente do engano, mas logo de retratar o que fizera, continuou, pois reconhecia no fato, evidentemente, o dedo de Deus. Então Esaú, como observa a Sagrada Escritura, gritou com grande clamor e, acusando em altas vozes o embuste do seu irmão, perguntou ao pai se ele não tinha outra bênção. Neste ponto, nota os santos padres. Ele era a imagem dos que facilmente conciliam Deus com o mundo, querendo gozar ao mesmo tempo as consolações do céu e da terra. Isaque, comovido pelos gritos de Esaú, abençoou-o, enfim, mas a bênção que lhe deu foi uma bênção terrena, sujeitando-o ao irmão. Por isso Esaú concebeu um ódio tão profundo contra Jacó, que para matá-lo só esperava a morte do pai, e Jacó não teria podido evitar a morte, se sua extremosa mãe, Rebeca, não protegesse com sua habilidade os bons conselhos que lhe deu e que ele seguiu. No começo, olha só, Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura, que significa o filho primogênito, tá? E Esaú vendeu esse direito a Jacó. E quem merecia essa bênção antes deste acontecimento seria Esaú, por ser o primeiro filho do casal, é o filho primogênito. Mas como Esaú vendeu esse direito a Jacó, quem mereceu agora a bênção do pai, do Isaque, foi Jacó. Por isso que Rebeca preparou ali Jacó como se ele fosse Esaú, ele se disfarçando de Esaú. Isaque, como não conseguia enxergar, abençoou Jacó, tá? E São Luís, ele vai interpretar isso. Vamos agora para essa interpretação da história de Jacó. Parágrafo 185. Antes de explicar esta história tão bela, é preciso notar que, conforme todos os santos padres e intérpretes da Sagrada Escritura, Jacó é a figura de Jesus Cristo e dos predestinados, enquanto Esaú é a figura dos reprobos. Basta apenas examinar a atitude de um e de outro para verificá-lo. Eu já li para vocês, eu já expliquei o significado dessa palavra reprobo, que significa pessoas condenadas, tá? Primeiro, Esaú, figura dos reprobos. Esaú, mais velho, era forte e robusto de corpo, destro e habilidoso no manejo do arco e na arte da caça. Segundo, quase não parava em casa e, confiante em sua força e destreza, só trabalhava fora ao ar livre. Terceiro, pouco se incomodava de agradar sua mãe Rebeca, e nada fazia por ela. Quarto, era guloso e gostava tanto de satisfazer o paladar, que chegou a vender seu direito de progenitura por um prato de lentilhas. Quinto, estava como Caim, cheio de inveja de seu irmão Jacó, e o perseguia sem tréguas. Ou seja, tem também esse detalhe que está na Sagrada Escritura, que Esaú ele vendeu seu direito de progenitura por um prato de lentilhas a Jacó. Tá? Tem esse detalhe também, como ele era muito guloso, ele vendeu esse seu direito por um prato de lentilhas. Olha só que situação, né? Parágrafo 186.
Eis a conduta dos réprobos. Todos os dias finha-se em sua força, e indústria nos negócios temporais. São muito fortes, muito hábeis e esclarecidos para as coisas da terra, mas extremamente fracos e ignorantes nas coisas do céu. Por isso, parágrafo 187, segundo, não se demoram muito pouco em sua própria casa, quer dizer, no seu interior, que é a casa interior e essencial dada por Deus a cada homem para ir morar, conforme seu exemplo, pois Deus mora sempre em sua casa. Os réprobos não amam o retiro, nem a espiritualidade, nem a devoção interior, e chamam de espírito acanhados, carolas e selvagens, aqueles que são espirituais e retirados do mundo. Parágrafo 188. Terceiro, os réprobos não se preocupam de modo algum com a devoção à Santíssima Virgem, a mãe dos predestinados. É verdade que não a odeiam formalmente, fazem-lhe às vezes um elogio, dizem que a amem, praticam até alguma devoção em sua honra, mas de resto, não suportam vê-la amada eternamente, porque não têm para ela as ternuras de Jacó. Parágrafo 189. Quarto, esses réprobos vendem seu direito de primogenitura, isto é, os gozos do paraíso por um prato de lentilhas, os prazeres da terra. Riem, bebem, comem, divirtam-se, jogam, dançam, etc., sem a mínima preocupação, como Esaú, de se tornarem dignos da bênção do Pai Celeste. Parágrafo 190. Quinto, os réprobos, finalmente, em segredo ou às claras, odeiam e perseguem diariamente os predestinados. Ou seja, nós vemos que após Esaú perceber que quem recebeu a bênção do pai foi Jacó, Esaú quis matar Jacó, seu irmão, após a morte do seu pai Isaque. Então Esaú ele perseguiu Jacó. E Rebeca, ali a sua mãe, teve que proteger o seu filho, teve que esconder o seu filho para isso não acontecer. Que situação, né, pessoal? São Luís ele faz essa comparação, tá? Mas amanhã, que vai ser o tema é Jacó, figura dos predestinados, iremos meditar e interpretar a figura de Jacó. Hoje nós conhecemos a história de Jacó e meditamos, interpretamos a figura de Esaú, que são os réprobos, tá? Eles até têm um amor, uma devoção com Nossa Senhora, mas não tem aqui nesse seu interior. Eles não amam verdadeiramente com o seu interior, com toda a sua força, com todo o seu coração, a Virgem Maria. E São Luís ele faz essa comparação. Não devemos ser que nem Esaú, devemos ser como Jacó, tá? Mas amanhã nós vamos interpretar aí esta figura de Jacó. Como Jacó era muito próximo de sua mãe Rebeca, como podemos imitá-lo? Jacó é a figura dos predestinados e Esaú é a figura dos réprobos, tá? Pessoal, nós vamos para as orações de hoje, do dia, da semana, né? E daqui a pouco voltamos. Oração a Jesus de Santo Agostinho. Ó meu Jesus, vós sois o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Vós sois o meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio toda bondade, meu bem-amado, de arrebatadora beleza, meu pão da vida, meu sacerdote eterno. Vós sois o meu guia para a pátria, minha luz verdadeira, minha doçura toda santa, meu caminho direto. Vós sois a minha sabedoria sublime, minha simplicidade pura, minha pacífica concórdia. Vós sois toda a minha defesa, minha preciosa herança, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, Mestre adorável, por que é que eu amei, o desejei em toda a minha vida? Outra coisa fora de vós, Jesus, meu Deus? Onde estava eu quando não pensava em vós? Que o meu coração, ao menos a partir deste momento, só arde em desejos de vós. Senhor Jesus, que só para vos amar ele se dilate. Desejos da minha alma, correi doravante. Já basta de delongas. Apressai-vos a atingir o fim, porque aspirais. Buscai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, seja anátema quem não vos amar, seja repleto de amargura. Ó doce Jesus, sede o amor,
as delícias e o objeto da admiração de todo o coração, dignamente consagrado à vossa glória. Deus, do meu coração e minha herança, divino Jesus, que o meu coração esvazie-se do seu próprio espírito, para que vós possais viver em mim, acendendo em minha alma a brasa ardente do vosso amor, que seja o princípio de um incêndio todo divino. Arda incessantemente sobre o altar do meu coração. Inflame o mais íntimo do meu ser e abrase as profundezas da minha alma. Que no dia da minha morte eu compareça diante de vós, todo consumido no vosso amor. Amém. Assim seja. Ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que és Deus, tem piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que és Deus, tem piedade de nós. Espírito Santo, que és Deus, tem piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tem piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, tem piedade de nós. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tem piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Templo Santo de Deus, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Tabernáculo do Altíssimo, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Casa de Deus e Porta do Céu, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Fornalha ardente de caridade, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Receptáculo de justiça e de amor, tem piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tem piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tem piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tem piedade de nós. Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e ciência, tem piedade de nós. Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tem piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai põe as suas complacências, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude nós todos participamos, tem piedade de nós. Coração de Jesus, desejo das colinas eternas, tem piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e misericordioso, tem piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos os que te invocam, tem piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tem piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados, tem piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbrios, tem piedade de nós. Coração de Jesus, atribulado por causa de nossos crimes, tem piedade de nós. Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tem piedade de nós. Coração de Jesus, atravessado pela lança, tem piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda consolação, tem piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tem piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tem piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tem piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que esperam em ti, tem piedade de nós. Coração de Jesus, esperança dos que expiram em ti, tem piedade de nós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, olha para o coração de teu Filho diletíssimo e para os louvores e as satisfações que ele, em nome dos pecadores, te tributa. E aos que imploram a tua misericórdia, concede benigno perdão, em nome do teu mesmo Filho Jesus Cristo, que contigo vive e reina por todos os séculos dos séculos.
Amém. Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sós Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sós Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sós Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sós um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol da justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro do século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus, poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus, pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus, amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. De vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. De morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos, Jesus, atendente. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós vos suplicamos que concedais a nós, que vô-lo pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permite que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome.
pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja e da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e torpor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes, para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Criador,
atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, conduz o Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria Estela. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada celeste, feliz entrada. Ó tu, que ouviste da boca do anjo Gabriel a saudação, dai-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós, cegos, alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos grajeia, ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo teu. Ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinta os nossos pecados, dai-nos pureza e brandura. Dai-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneramos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Muito bem, pessoal, voltamos, tá? Nesta última semana, aprofundaremos nosso conhecimento sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos aqui para a meditação do dia. No tratado, nós já lemos, e vale repetir de novo, que Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as devoções. De outro modo, seriam falsas e enganosas. Jesus é o alfa e ômega, princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o nosso único mestre, que nos deve ensinar, o único Senhor de quem devemos depender, o único chefe a quem nos devemos unir, o único modelo ao qual nos devemos assemelhar, o único médico que nos há de curar, o único pastor que nos deve alimentar, o caminho único que nos deve conduzir, a única verdade que devemos crer, a única vida que nos deve animar, o único tudo que nos deve bastar em todas as coisas. Não nos foi dado debaixo do céu outro nome pela qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Ou seja, já lemos esta parte, mas eu quis trazer como meditação para frisar, para deixar bem claro que esta consagração, o fim último desta consagração é Jesus Cristo. E que todas as nossas devoções, com a Virgem Maria, com os demais santos, com São José, por exemplo, o fim último dessas devoções que temos para com os santos deve ser Jesus. Os santos, Nossa Senhora, para nós católicos, são intercessores. Quem realmente é o nosso Salvador, o nosso Deus, é Jesus. Os santos, eles não são ídolos. Eles são nossos intercessores e são pessoas que podemos seguir os seus exemplos para vivermos uma vida de santidade. Mas quem é de fato nosso Deus, quem adoramos é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesta consagração e todas as devoções que temos que ter para com a Virgem Maria e os santos, o fim último, o centro é nosso Senhor Jesus Cristo. E a oração do texto, quem é o centro, quem é o fim último é Jesus. Se meditarmos todos os mistérios do texto, o centro é Jesus. Jesus é o princípio e o fim. Começa com Jesus e finaliza com Jesus. Tá? Todos os mistérios do texto, é só você observar. Né? Por exemplo, o primeiro mistério gozoso diz a anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora. Não cita o nome de Jesus, mas essa anunciação aconteceu com a vontade de Deus, porque Deus escolheu Maria para ser a mãe do Salvador. E Jesus é o centro desse mistério, porque através de Maria veio a salvação que é Jesus. Então, mesmo que não diga o nome de Jesus neste mistério, o primeiro mistério gozoso, está falando de Jesus, porque ele veio através de Maria para nos salvar, e ele é o nosso Salvador. Maria ficou grávida de Jesus. Tá? Então, todos os mistérios apontam para Jesus, porque ele é o nosso centro. Ele é o nosso Senhor. E eu quis trazer só esse exemplo do primeiro mistério gozoso, mas podemos observar em todos os demais mistérios que tudo remete a Jesus. Mesmo que não fale o nome, Jesus, mas aponta para Jesus. Por exemplo, a subida de Nossa Senhora de corpo e alma para o céu. Fala de Nossa Senhora, mas quem realizou esta graça? Quem elevou Maria de corpo e alma para o céu? Foi Deus.
Maria, ela foi assunta, diferente de Jesus, que Jesus, ele realizou a sua ascensão com o seu próprio poder, ele subiu aos céus. Mas a Virgem Maria, como ela não tem poder próprio, foi Deus que elevou Maria, ela foi assunta de corpo e alma para o céu. Diferente de Jesus, que como ele é Deus, ele fez com o seu poder próprio, subindo para o céu, tá? Então é um exemplo que, de fato, no terço, em todas as orações e devoções que nós católicos fazemos, mesmo se estamos pedindo a intercessão de Nossa Senhora ou de algum santo, o centro é Jesus. O fim último é Jesus, porque ele é o nosso médico, nosso chefe, nosso salvador, o nosso tudo, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta aula, desta meditação. Eu vejo você amanhã, tá? E iremos interpretar a figura de Jacó, que vai ser tipo uma continuidade de hoje, desse dia, tá? Estávamos reunidos e vamos permanecer. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.